Olá, que alegria, que prazer, mais um momento onde podemos trazer uma palavra de fé ao seu coração. E neste dia quero trazer o tema sobre o aparecimento do anticristo, o falso Messias, baseado na última semana profetizada de Daniel. Um assunto muito interessante que você pode enriquecer muito o seu conhecimento. Gostaria de estar abordando esse tema e apresentar um pouco da história bíblica e você então terá condições de interpretar melhor sobre o aparecimento do anticristo e o falso Messias. A última semana profetizada por Daniel, 70 semanas de anos. Mas eu já quero deixar aqui, para você que está nos assistindo e começou, tenho certeza que é muito importante você deixar o seu comentário nos nossos vídeos e também fazer a sua inscrição. Ative o sininho, porque sempre você será informado quando nós subimos mais um vídeo novo para você. Vamos então ao tema Aparecimento do Anticristo, o falso Messias. O tempo dos gentios. É muito importante você identificar o tempo dos gentios. Quando que isso aconteceu? Exatamente quando o Senhor que vinha trabalhando a nação especial do Antigo Testamento, a nação de Israel, deixou de ser aquela nação que tinha a sua terra. E ela passa a ser, então, escrava. Ela passa a viver sobre a direção de outros reis. E o começo disso já havia sido profetizado, porque a nação de Israel estava em desobediência constante ao Senhor. Os mandamentos do Senhor, a lei que tinha sido estabelecida lá em Moisés, esse povo não estava obedecendo. É a razão de você encontrar a profecia de Jeremias, no capítulo 25, versículo 11, que diz: toda a terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Jeremias 25, 11. Quando lemos esse texto sagrado, que o profeta Jeremias diz à nação de Israel que realmente todas elas veriam ser escravas, serviriam o rei da Babilônia. Então nós temos logo a profecia do Império Babilônico. Isso aproximadamente por 3 períodos foram deportados todos para a Babilônia. O Império Babilônico inicia no seu ano 605, 606 antes de Cristo. E esse período babilônico foi exatamente quando a tribo de Judá foi levada cativa também, porque já tinha sido deportado as 10 tribos que estavam no norte, sendo que só restava a tribos que estava no sul, e agora todos eles estão sendo deportados para servirem como cativos à Babilônia. Nós lemos isso em Daniel capítulo 1, versículo 1. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. A partir de então você encontra a história registrada no livro de Daniel e que faz nos lembrar os 4 jovens que são selecionados para servir o rei da Babilônia, a qual Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel capítulo 1, versículo 6. 4 jovens selecionados da tribo de Judá vão servir o rei da Babilônia, Nabucodonosor. E isso é interessante dizer que este jovem, Daniel,
aproximadamente com os seus 16 anos, 17, um mancebo, um jovem, um adolescente, mas já profetizado que teria que 70 anos serem escravos. Daí, o jovem que entra com os seus 17 anos, no final dos 70, vai ter 87. Se entrou com 16, estaria com 86, porque são 70 anos do Império Babilônico. Os 4 impérios mundiais. Temos já registrado a história bíblica. Em Daniel capítulo 2, nós temos o sonho de Nabucodonosor, que muito impressionou a majestade. E esse sonho, capítulo 2 de Daniel, nós queremos trazer para mostrar a você que a escatologia do livro de Apocalipse, ela está também registrada no livro de Daniel. Se temos um livro escatológico no Antigo Testamento, é o livro de Daniel, especialmente. No Apocalipse também temos estas figuras, e o que nós vamos abordar. É possível você estudar o capítulo 2 de Daniel, onde nós temos uma estátua, o sonho de Nabucodonosor, que muito impressionou. Mas o sonho de Nabucodonosor, como vimos, ele é a cabeça dessa estátua. Na profecia, no capítulo 2, Daniel dá-lhe a interpretação do sonho, que a cabeça de ouro era o rei Nabucodonosor. A cabeça de ouro, então, equivale ao Império Babilônico. 70 anos é a cabeça de ouro, a qual, dado a profecia e a interpretação no capítulo 2 de Daniel. Mas se não bastasse, o capítulo 7 do livro de Daniel dá sequência. No capítulo 7 nós temos a visão. Quem recebe agora destas imagens como animais é o próprio Daniel. Nós temos já as figuras que aqui representada no período babilônico como um leão. Um leão no versículo 4, Daniel, capítulo 7, versículo 4. Encontramos um leão, equivale à mesma interpretação do capítulo 2 do sonho de Nabucodonosor. E o que é isso? O Império Babilônico, aproximadamente no ano 606 a.C. Os hebreus levados cativo. Quem é o imperador? Nabucodonosor. Essa profecia que está registrada no livro de Daniel, no capítulo 7, nós encontramos no versículo 4 a visão do leão. O que seria isso? Daniel 7:17. São 4 reis que se levantarão na terra, 4 impérios. Daí, nós temos 4 impérios. No capítulo 2 de Daniel, temos 4 impérios no capítulo 7 de Daniel. E que esses impérios se levantariam reis da terra. Esse segundo império, Medo e Persas, capítulo 2, entre a estátua, os braços, que seria Medos e Persas. No capítulo 7, versículo 5, o urso, o Império Medo-Persa, 536 aproximadamente, a libertação dos hebreus. O imperador era Ciro o Grande, foi responsável pela unificação dos 2 reinos, da Média e a Pérsia. Observe que isso é a história bíblica registrada, mas também você encontra essa história nos livros históricos. A história realmente, você encontra esse Império Medo-Persas. Olha como que a Bíblia
está mostrando. Capítulo 7, versículo 5. Esse urso é o mesmo que os dois braços, dois impérios que se unem, dois reinos que se unem, Média e a Pérsia. Nós temos a Grécia, o terceiro império. No capítulo 2, nós encontramos como o bronze, mas no capítulo 7, versículo 6, encontramos um leopardo. Esse leopardo indica que o Império Macedônico, 330 a.C., o imperador Alexandre o Grande, Império Helenístico, 330 a 136 a.C., dividido após a morte de Alexandre, foi dividido esse império aos 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Observamos que essa história confere com aquilo que está registrado na visão de Daniel, assim como no sonho de Nabucodonosor. Nós temos na estátua as pernas de ferro, o período é o Império Romano. Isso porque esse Império Romano foi o mais extenso. E o imperador Otaviano Augusto, quando assume a condição desse Império Romano, dando-lhe a condição de ser Roma, uma das maiores potências até então. A língua falada era a língua grega. Isso mesmo manteve o período helenístico, onde os gregos colocaram a linguagem como se fosse uma linguagem dominante, uma linguagem mundial. No período macedônio, nós tivemos algo importante que acontece, que é a tradução da Septuaginta. Isso é, a Bíblia hebraica é traduzida para o grego koiné. O período romano, no capítulo 7, versículo 7, nós temos um animal terrível e espantoso que Daniel, na sua visão, viu, indicando Roma, esse animal terrível, que tem o seu império maior e ultrapassa até mesmo para a nossa era. Observe que na estátua nós temos uma pedra, e a pedra é Jesus. Posso dizer, como disse, Jesus nasce no ano 4 a.C. Essa pedra já entrou no caminho dos judeus. Por quê? Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Primeiro a ser esmiuçado pela pedra foi o Israel, os judeus, porque não compreenderam. Mas nós teremos o ressurgimento desse animal terrível, assim como nós teremos o reino da pedra que esmiuçará toda essa estátua, conforme registrado no capítulo 2. O fim do cativeiro babilônico. Encontramos no Daniel capítulo 9, versículo 1 ao versículo 3, o fim do cativeiro babilônico. Diz: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, e era de 70 anos, voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum
pano de saco e cinza. Daniel capítulo 9, versículo 1, versículo 3. O importante nesse texto, como já disse, nós tínhamos um Daniel entrando no cativeiro com seus 16, 17 anos. Logo, está chegando ao término do cativeiro babilônico. E ele entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então entendi pelos livros que o número de anos é 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar em oração e súplicas, e com jejum, pano de saco. Daniel, a partir desse momento, ele já tem os seus 86, 87 anos, pois já está completando o ano que o profeta Jeremias havia dito dos 70 anos. E o que acontece? Vem uma nova visão para o profeta Daniel, com seus 86 anos aproximadamente. As 70 semanas de Daniel. Capítulo 9, versículo 24 ao 27, encontramos o texto da revelação divina das 70 semanas de Daniel. Aonde nós temos aqui, nesta imagem, um resumo das 70 semanas. Antes de iniciar a contagem das 70 semanas, é importante entender o fim do cativeiro babilônico. Porque está dito que haveria uma saída da ordem. Saída da ordem, exatamente Esdras, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Encontramos a ordem dada por Ciro. Também encontramos em Neemias, no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 8, uma segunda ordem dada por Artaxerxes. Então, o que é importante? Marcarmos esse período do que vai acontecer nas 70 semanas profetizadas por Daniel. As 70 semanas, está dito, 7 semanas, 62 semanas. O que acontece? 7 semanas mais 62 são 69 semanas. Entre 69 semanas, está dito que o Messias, o príncipe, isso versículo 26, o príncipe que nasce é morto, porque está dito ungido, o Messias, né? O nascimento desse que nasceu no ano 4 aproximadamente de Jesus, nascendo no ano 4 antes da nossa era. Observe que está dito na profecia de Daniel. 7 semanas mais 62, 69. Abre-se o período que é inaugurado a igreja. A igreja é esse período, tempo da graça. E já falamos sobre a chegada do Pentecoste. Observe muito claro isso no versículo 26 de Daniel 9. Nós temos o período da igreja que já abrange 2000 anos. Essa igreja é arrebatada para poder voltar à contagem das 70 semanas de Daniel. Isto é, uma semana que está faltando para se cumprir. Somente acontecerá isso depois do arrebatamento da igreja. Porque a igreja é esse tempo de graça que Deus trabalha uma nova nação. A nação que é um povo adquirido, especial, zeloso e de boas obras. É esta igreja a qual é comprada
com o sangue de Jesus. Terminou as oblações, os sacrifícios da antiga aliança. Jesus inaugura a nova aliança, a qual, com o seu próprio sangue, ele faz a expiação dos pecados. O importante é que o tempo da graça, igreja, está quase se fechando, se terminando. Após o arrebatamento, é claro, voltamos já à contagem da última semana profetizada no calendário, na profecia de Daniel. Para você chegar a esse conhecimento, é necessário entender os anos sabáticos. Porque não são dias, são anos. Levítico, capítulo 25, versículo 8, você pode dar uma olhadinha e ver que esses anos, essas semanas, não são semanas de dias, são semanas de ano, conforme temos já isso no livro de Levítico, capítulo 25 e o versículo 8. A saída da ordem foi dada, como disse, primeira por Ciro e a segunda por Artaxerxes. Encontramos Esdras 1 e 2, dizendo: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Olha como é interessante essa profecia desse homem, Ciro, podemos encontrar no capítulo 45 do profeta Isaías. Isaías já profetizou a respeito de Ciro, muito antes de Ciro nascer, aproximadamente 100 anos antes desse homem existir. O profeta Isaías, ele está falando, inspirado pelo Senhor, que Ciro se levantaria para dar a condição de pastorear Israel. Isso porque, no meio do cativeiro babilônico, Israel teve um grande prejuízo. Perdeu o grande templo, que foi destruído por completo, levado os pertences do templo para a Babilônia. A destruição daquele templo que Salomão havia edificado. Esse templo, a qual era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Todo aquele templo foi reduzido a nada no período dos 70 anos de cativeiro. Mas havia promessa de que restauraria o Senhor a sua casa, restabeleceria a nação de Israel depois dos 70 anos. Observe como que isso está no cumprimento, que Ciro diz que Deus o encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Ele dá a ordem para que os judeus voltassem às suas terras e construísse a casa de Jerusalém, a casa do Senhor, o templo que estava em ruína. Se não bastasse, Artaxerxes segue o mesmo em Neemias, no capítulo 2, versículo 1 e 8. Daí nós temos a primeira ordem por Ciro e a segunda por Artaxerxes. A saída da ordem, então precisamos chegar ao consenso da sabe e entende desde a saída da ordem, registrada no capítulo 9
e versículo 25 e 26 de Daniel. Aqui começa então a saída da ordem. Observe, Daniel 9, 25 e 26, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Aqui está, 7 semanas mais 62, 69 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Observe que 62 semanas, mas preciso somar 7 semanas, que acontece então 69. Será morto o ungido e já não estará. Aqui está perfeitamente a forma que Jesus Cristo veio. Esse príncipe ungido que morre, não, ele está morto. Para Daniel, está aproximadamente muito distante ainda, pois isso é uma profecia que está para se cumprir a nação de Israel. Isso acontecerá em quê? Para o povo. Por quê? Estão determinada ao teu povo e à cidade de Jerusalém. Observe que 62 semanas seria 69, ungido já não estará. Observe que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aqui precisa entender que esse príncipe, depois do ungido morto, aqui fala-se de Tito, já no ano 70 aproximadamente, profetizado também por Jesus, quando os discípulos olharam para o templo e, falando da beleza do templo, Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Logo, o templo no ano 70, esse povo de um príncipe, o templo foi totalmente destruído juntamente com a cidade de Jerusalém. E está dito: destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Daniel 9, 25 e 26. O anticristo, falso Messias. No versículo 27 do livro de Daniel, na sequência, observe que é dito que fará o anticristo, fará o príncipe uma aliança por uma semana. Daniel 9, versículo 27. Esse príncipe que fará aliança por uma semana de anos, então são 7 anos. Nós temos então a semana de anos da grande tribulação dividida em duas partes. A metade da semana, observe o que está dito. A primeira, nessa semana, uma metade da semana e a metade da semana. A metade da semana, 3 anos e meio. Mais 3 anos e meio, 7 anos, que nós chamamos grande tribulação. Nos 3 anos e meio, nos primeiros 3 anos e meio, teremos um líder que o falso Messias, o anticristo, uma paz aparente, a falsa paz. Isso porque ele precisa ganhar popularidade dos judeus, especialmente, e de toda a terra. Então, ele precisa ampliar muito a sua popularidade, esse falso Messias, o que nós chamamos de anticristo. Anticristo,
Por que falamos anticristo? Ou a Bíblia descreve do anticristo? É todo aquele que se opõe a Cristo. E nós vimos esse sistema, que tudo que é do Senhor parece ser contrário ao adversário. Então nós dizemos que é anticristo. Nós cristãos sabemos a linguagem sobre o anticristo, mas os judeus não entendem a linguagem anticristo. Os judeus, eles esperam ainda o Messias. Então, por isso, eles abraçarão na primeira metade dessa aliança que o falso Messias fará com Israel, eles abraçará na condição um falso Messias. Jesus profetizou falando isso em João capítulo 5, versículo 43, quando ele disse: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. João 5, 43. Jesus está dizendo que ele veio em nome do Pai. Os judeus não aceitaram. É o que registra João capítulo 1, versículo 11. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas complementa: mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de ser chamado filhos de Deus. Jesus, confirmando essa semana de ano, que ainda não tinha cumprido, ou que vai se cumprir, que essa última semana de Daniel ainda é futura, para confirmar que a grande tribulação ainda é futura, o próprio Jesus, ele ensinando os discípulos, quando estes lhe pediram um sinal, que sinal a deveria de acontecer o final das últimas coisas, Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Observe, se esse período tivesse acontecido, Jesus não mencionaria ele como sendo futuro. Então, daí, para entendermos, essa semana de ano que falta, vai acontecer, é futuro. Vai também ressurgir um império que dará a condição dessa aliança por uma semana. E aí nós temos a metade da semana, que é a grande tribulação propriamente dito. A segunda metade da semana de aliança que o anticristo fará é o que nós podemos dizer que é a grande tribulação propriamente dita. Porque ele fechará o cerco e puxará a adoração para si. E quando os judeus, especialmente dentro dessa aliança que formou com o anticristo, com o falso Messias, os judeus que não adoram outro Deus, então pagará o preço realmente da sua redenção. É isso que vai acontecer no período da grande tribulação. A segunda metade, depois da metade da falsa paz. Esse é onde acontecerá um controle total formado por essa aliança e teremos aí a manifestação realmente da grande tribulação. A manifestação da trindade satânica. Satanás sempre tentou imitar a divindade. O dragão tenta imitar a divindade, a trindade divina. Encontramos dragão na Bíblia como antiga serpente, o diabo. O anticristo é um líder político. O falso profeta, um líder religioso. Daniel capítulo 2, versículo 41, encontramos o texto dizendo: quanto ao que viste dos pés e dos artelhos,
em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Daniel 2:41. É interessante dizermos o ressurgimento desse império que fundirá ferro com barro. Está aos pés da estátua. Interessante dizer que a estátua tem 10 dedos, 2 polegares, 10 dedos. Isso também nos mostra no livro de Apocalipse. O período da grande tribulação no Apocalipse. Como já dissemos, um vídeo nesse canal, Apocalipse 4 e 5, nós temos a igreja arrebatada. No Apocalipse capítulo 6 ao capítulo 18, temos o período chamado Grande Tribulação, do capítulo 6 ao capítulo 18 de Daniel. No capítulo 6, nós encontramos a abertura de 7 selos. Os 7 selos, que são períodos, que são juízos. Esses 7 selos do livro selado, que é exclusivo, propriedade de Jesus Cristo. Mas temos no Apocalipse capítulo 8, versículo 6, o tocar de 7 trombetas. As 7 trombetas hão de tocar após a abertura dos 7 selos. Temos 7 trombetas que anunciam juízos. Esses juízos é aquilo que podemos colocar grande tribulação. No capítulo 16 é o derramar das 7 taças da ira de Deus. No capítulo 16. E aqui eu posso ver com vocês, entre todos esses, a partir do capítulo 8 de Daniel, ou de Apocalipse, a partir do capítulo 8 do livro de Apocalipse, aonde o Senhor juntará o remanescente de Israel, que será salvo, que aqueles que vão morrer em nome do Senhor vão ser guardados, e tudo isso acontecerá num período que nós chamamos grande tribulação, que a Bíblia descreve grande tribulação. O derramar das 7 taças da ira, aqui já acontece o final do período chamado grande tribulação, porque a grande tribulação, o seu propósito, como já dissemos, é exatamente preparar Israel para encontrar com o Messias. O Messias há de chegar, o verdadeiro Messias. Aqui está registrado a vinda do Senhor, que virá, Jesus, com grande poder e glória. Ele se manifestará. É muito claro isso. Ele não vai vir apenas para uma nação, conforme a igreja, mas virá agora para todos. Todos hão de ver esse verdadeiro Messias, especialmente a nação de Israel, porque aqui está dito que ele reinará, ele implantará o seu reino. O anticristo, agente de Satanás. Como falamos no livro de Apocalipse, nós temos a interpretação também do livro de Daniel. Falamos dos pés da estátua, e aqui no capítulo 13 do livro de Apocalipse, encontramos o texto que diz: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Observe que o animal tinha 10 chifres e 7 cabeças. Apocalipse capítulo 13, versículo 11 e 12, nós temos o texto: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres,
parecendo o cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Chama a sua atenção para acontecimentos que acontecem no período final da grande tribulação, aonde Satanás, com seu agente anticristo, operará alguns sinais para que possa atrair mais adeptos e puxará a adoração para si. Ele quer ser o Deus. E aí ele precisa impor essa adoração. Está colocado aqui o agente, o anticristo, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Quero apenas dizer para você que o dragão, o anticristo e a besta faz a trindade satânica. Teremos mais para falar, mas não vai ser hoje não. Fique para a próxima oportunidade, onde descreveremos um pouco mais sobre o período final da grande tribulação e a chegada do Messias. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e se você ficou conosco até aqui assistindo esse vídeo, deixe o seu like e a sua inscrição para o nosso canal. Quero orar por você e abençoar a sua vida. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus eu te peço agora a tua bênção sobre nós. Guarda, nos protege, abençoa teu filho, a tua filha que está assistindo esse vídeo. No teu nome, seja engrandecido, seja enaltecido. É o meu pedido a ti, em nome de Jesus. Amém. Quero prometer a você voltar na próxima oportunidade e até lá na paz do Senhor.